Boa tarde! Bem-vindos a mais uma conversa de negócios das quartas-feiras. Hoje o tema é a essência das empresas. Então, só para quem é novo aqui, eu faço uma apresentação de 5, 10 minutos, faço a minha exposição e no correr da apresentação você coloca as tuas dúvidas, os teus desafios e a gente depois então parte para responder dúvidas, fazer comentários, compartilhar experiências e tudo que puder agregar para o teu negócio no que dizer respeito ao tema ou fora dele, né? Vamos falar de negócio. Então, hoje a gente vai falar sobre a essência. A essência de uma empresa é que nem a essência das pessoas. Deixa eu começar perguntando aqui se você está me ouvindo. Dá para ouvir bem? O som tá bom? Eu botei o microfone aqui um pouco para baixo, não sei se eu botar para cima aqui, mas eu acho que aí fica aparecendo. Deixa eu botar assim. O som tá bom aí? Vê se está aparecendo o áudio. Bota aí no chat. André, boa tarde. Ronald, boa tarde. Então, beleza. Então, estamos com áudio bom. Vamos falar... Olha só, alguns avisos antes de mais nada. Eu estou com um grupo de WhatsApp disponível. Então, quem ainda não está no meu grupo de WhatsApp Gestão em Negócios, pode entrar. Agora, eu estou migrando esse grupo para um grupo de Telegram. Estou gostando mais do Telegram, que dá para fazer um monte de coisas que no WhatsApp não dá para fazer. Inclusive, algumas pessoas têm restrição, por exemplo, a botar seu telefone, no Telegram não aparece o telefone, só aparece o nome da pessoa. Então, já vou botar no meu site o link para quem quiser entrar no Telegram também, e aí eu vou criar uma espécie de podcast, todo dia eu vou mandar as dicas sobre gestão em negócios. O outro aviso é que estão abertas as inscrições para a segunda turma do Fundo de Investimento em Negócios. Então, se você tem uma empresa que já está funcionando, que já tem um modelo de negócios estabelecido e você só não está conseguindo fazer crescer rapidamente, a gente montou um fundo de investimento, eu, Sandro San e alguns outros amigos investidores, montamos um fundo de investimento para ajudar empresas que já estão funcionando, isso não vale para ideias de negócio, a fazer o seu upgrade, né? Passar eles para o próximo nível. Então a gente aporta mentoria, aporta extrações, aporta clientes, aporta sinergias, aporta dinheiro quando é necessário, enfim, a gente aporta recursos nas empresas para fazê-las crescer. O principal ponto de entrada disso daí é um workshop, uma palestra que a gente faz sobre planejamento estratégico. A partir daí, então, alguns são convidados para participar de um workshop e, a partir daí, alguns são convidados para participar de uma mentoria. Então, vai ter uma palestra no centro da cidade, presencial, na primeira semana de dezembro. Então, fica ligado aí, entra no meu grupo de WhatsApp, no grupo de Telegram, ou se inscreve no meu site para você receber o alerta. Estou só fechando o local, provavelmente a gente vai fazer numa organização empresarial. Quero só fechar o local para marcar a data. Mas deve ser a primeira semana de dezembro. A gente vai fazer a palestra mostrando como planejar as suas ações para o ano que vem. Isso para quem já tem empresa estabelecida. E a gente está montando, aí eu estou montando um pitch. Estou ajudando pessoas que têm ideias de negócios a lapidar a sua apresentação para investidores. Então, aqui, o fundo de investimento para as empresas que já estão funcionando. Mas se você não tem uma empresa e está querendo empreender, então o primeiro passo é você saber explicar o teu negócio para o investidor. Então, estou dando uma mentoria de pitching aí. Então, quem entrar no meu grupo de Telegram vai poder falar o seu pitch e vai ouvir as minhas observações. Então, fica ligado aí também para essa questão do pitching. Muito bem, vamos falar da essência hoje. O papo da essência das empresas
é que muitas vezes, assim como as pessoas, muitas vezes quando a gente olha para alguém, ou para uma empresa, ou para uma pessoa, a gente vê o que está por fora, a gente vê a embalagem, a gente vê as aparências. E todo mundo sabe que as aparências enganam. Da mesma maneira que muitas vezes, muitos de vocês já ouviram falar que a galinha do vizinho é sempre mais gorda, ou a grama do vizinho é sempre mais verde, e coisas do tipo. A ideia é que você, quando vê alguém por fora, as pessoas não gostam, e as empresas também não gostam, de falar dos seus podres, né? Ninguém gosta de mostrar o sinalzinho escondido ou o defeito que tem. Muito pelo contrário, as pessoas às vezes fazem uma maquiagem para parecerem aquilo que não são. Quantas vezes eu vi pessoas que usam óculos tirarem os óculos para não parecer, nas fotos, por exemplo, para não aparecer de óculos, ou encolher a barriga, ou colocar um chapéu para esconder a careca, enfim, postagens de Facebook, então, Instagram, as pessoas procuram os seus melhores ângulos, passam maquiagem no rosto, às vezes tira foto num iate que não é seu, não vai visitar a executiva, tira foto, depois vai viajar lá de econômica. Isso é o quê? Isso é as pessoas que querem mostrar uma faceta melhorada de si próprias. Por vários motivos que eu não vou considerar aqui. A mesma coisa acontece com as empresas. E assim, essa faceta de si próprias, que não é a faceta real, não é a essência, porque uma vez que você conhece a pessoa, não dá para ela ficar sem óculos o tempo todo. Não dá para ela fingir que está viajando de executiva se não viajar o tempo todo. Não dá para encolher a barriga para sempre. Em algum momento você vai dormir, vai relaxar e a barriga vai aparecer. Então, quando há intimidade, quando você conhece a pessoa, começam a aparecer esses pequenos defeitos. E como todos nós temos defeitos, desde que a essência seja boa, isso não é problema. Não é problema a pessoa ter defeito. Ninguém é perfeito, certo? O problema é a essência ser diferente. Então, se você vai com alguém que se finge... Recentemente, uma pessoa conhecida que separou, saiu com uma menina, saiu com um rapaz que parecia ser o melhor dos mundos, né? Mas a gente começou a ver e o cara tinha um par de filhos de outros casamentos que ele não ligava. E aí você começa a pensar, pô, o cara é muito amoroso com os filhos dessa pessoa e parece, né, ser uma pessoa de bem, tudo, mas o cara não liga para os casamentos anteriores, para os filhos dos casamentos anteriores, como é que ele vai tratar os próprios filhos? Aí você começa a ver a essência da pessoa. Para isso você precisa conhecer mais. É muito mais fácil conhecer a essência de uma empresa do que a essência de uma pessoa. Para uma empresa, as empresas agem exatamente do mesmo jeito. As empresas não gostam de mostrar os seus sinaizinhos, os seus defeitinhos. Então, na propaganda, tudo é perfeito. Mas depois que você conhece a empresa, que você começa a tratar com a empresa, você começa a ver os podres, você começa a ver os defeitos. E isso não é problema, porque todas as empresas têm defeitos, como pessoas. Desde que a essência seja boa, desde que o compromisso exista de tentar resolver esses problemas, não tem problema. Porque com o tempo você vai desenvolver isso. Eu tenho um caso para contar, não é exatamente recente, mas recentemente que a gente conseguiu um depoimento desse cliente. A gente entrou numa disputa, um cliente grande, um cliente importante, e a gente entrou numa disputa com uma gigante do nosso setor. O cara é gigantesco, o cara é a maior empresa do nosso setor. E nós entramos nessa disputa. E, por um lado, o que aconteceu? Contra nós pesava o fato de que o sistema do concorrente já estava 100% pronto, já tinha 100% das funcionalidades que esse cliente precisava e tinha muito mais coisas, inclusive, do que ele precisava. Enquanto no nosso, faltavam algumas funcionalidades que para esse cliente eram importantes e que nós ainda não tínhamos. Então a gente entrou numa briga pesada porque o TI dele, o pessoal da tecnologia da informação, queria comprar o gigante. Né? Já está pronto, já tem meia dúzia de empresas instaladas, e assim, ninguém é demitido por indicar um gigante, né? E a gente brincava antes, ninguém é demitido por contratar a IBM, mesmo que não seja a empresa mais adequada. E nesse caso, essa empresa não era a mais adequada, não era a melhor solução para esse cliente, mas é uma gigante, já estava estabelecida. Felizmente, a nosso favor,
contava o fato de que o CEO, o presidente da empresa, ele estava procurando a melhor solução para a empresa dele no longo prazo. Ele estava menos preocupado em resolver e implantar imediatamente do que em ter uma ferramenta capaz de atender a empresa dele no longo prazo. E quando eu falo em empresa e ferramenta, não falo só do produto, não falo só do software. Ele sabia que o relacionamento era importante. E aí, a nosso favor, contou exatamente essa questão do relacionamento. Ele viu que nós somos a empresa que tem o maior índice de satisfação de clientes do setor. A gente fechou esse mês com 77 de NPS, contra 23 dessa empresa concorrente. A gente tem a qualidade ouro nos processos de software, a maior qualidade possível pela UFRJ COP. A gente tem prêmios como melhores de RH e melhores para trabalhar e por aí vai, que demonstram o comprometimento, a essência da empresa. Então, o que nós já fizemos é, durante a negociação, nós nos comprometemos a desenvolver as funcionalidades que faltavam, criamos um calendário de entregas e fechamos o negócio. A gente conseguiu essa venda. O que se seguiu foi um pouco mais de um ano de altos e baixos. Atrasos nas entregas, que às vezes acontecem, mal entendidos na formatação dessas funcionalidades, que às vezes também acontecem, problemas que ocorrem com qualquer empresa em qualquer relacionamento comercial. O que acontece? A essência é boa, não houve má fé, nem do nosso lado, nem do dele, e houve uma vontade de emparcerar. A gente sabia que estava casado ali, já tinha implantado, 50% do negócio. Todas as premissas que foram válidas para a contratação continuavam válidas. Então, o que aconteceu é que houve desgaste, principalmente com o pessoal de TI, que queria a outra empresa, mas sempre houve uma boa vontade por parte do CEO de tentar resolver e uma boa vontade do nosso lado para resolver a questão. E o que aconteceu é que levou um ano para desenvolver, levou 4 meses mais do que tinha sido previsto, mas no final desse período, a gente encontrou o mar azul. Hoje esse cliente tem uma solução que é não só muito mais adequada para a funcionalidade dele, né, para a operação dele, como tem disparado o melhor custo-benefício do que comparado com a outra opção. Tanto é assim que ele passou a nos indicar para outras empresas do setor e agora, recentemente, por isso que se veio à tona, na semana retrasada, ele fechou um outro contrato grande de desenvolvimento de novas funcionalidades que vai levar a gente que eu digo ele e nós, a um novo patamar. Porque esse novo projeto ele inclui inteligência artificial, ele inclui machine learning, que é aprendizagem de máquina, ele inclui uma série de... tem robôs que vão transformar a operação dele praticamente 100% autônoma. Então tem muita coisa interessante que a gente está desenvolvendo com ele e ele encontrou um parceiro. Ele encontrou mais do que um fornecedor de software, ele encontrou um parceiro de negócio. A gente concedeu, por outro lado, exclusividade durante um período, quer dizer, houve uma tratativa, um acordo, e nós viramos amigos, parceiros, mais do que apenas fornecedores. Como é que você conhece a essência? Porque as pessoas me perguntam, tá bom, mas como é que você sabe disso de antemão? Como é que dava para saber, que dava para confiar em vocês antes de fechar o negócio? E aí a resposta para isso é que para conhecer a essência de uma empresa é bem mais fácil do que conhecer a essência de uma pessoa. Porque se você tem um histórico dessa empresa, se você tem a maneira como ela age, da mesma maneira como você vê um ex-marido se comportar com a ex-mulher, dá para imaginar como é que ele vai se comportar com a futura mulher, né? Porque quando ela, se acontecer algum problema, ela virar ex, vai ser o mesmo tipo de participação. Você vai estar vendo os valores da pessoa. Você vê um cara que separou e que mantém o vínculo e que cuida dos filhos, cuida da ex-mulher, enfim, se comporta adequadamente. Esse cara é um cara que provavelmente vai se comportar assim se houver uma próxima separação. As pessoas não mudam na sua essência. A mesma coisa com as empresas. Uma empresa que está com milhões de reclamações no Reclame Aqui, que trata o cliente com descaso depois da venda, que, enfim, não respeita as suas próprias promessas, esconde a cabeça, não dá volta para o cliente, provavelmente vai te tratar da mesma maneira se você for cliente. Porque na hora da venda é uma coisa, que está todo mundo flertando, todo mundo com maquiagem, todo mundo encolhendo a barriga, mas na hora do vamos ver, não dá para segurar a barriga para sempre.
E, por outro lado, uma empresa que se comporta adequadamente, que atende o cliente, que se preocupa com a satisfação, que responde, não é que não tem reclamações, mas que responde e soluciona as reclamações. Essa é a essência. Esse é o ponto bom. Então, uma empresa dessas provavelmente vai te tratar da mesma maneira. É provável, não é 100% certo, mas é o mais provável. Então, conhecer uma empresa é mais fácil, porque você pode ver os Reclame Aqui, você pode ver os depoimentos de clientes anteriores, e você pode visitar a empresa, conversar com os colaboradores, conversar com as pessoas que vão te atender e as que não vão te atender, que estão fora, que estão no backstage, que a gente fala, que estão nos bastidores, porque essas têm informações interessantes. Você pode falar com o presidente da empresa, com o dono da empresa e sentir como é que a coisa funciona. Naquela gigante, o dono era inacessível. Conosco, ele falou várias vezes comigo, com o meu sócio, com os diretores, enfim, tem acesso. Então, conhecer a empresa é mais fácil do que conhecer pessoas. A boa notícia é que eu estou montando um grupo de até 10 empresários, vou fechar um grupo pequeno para a gente poder visitar 6 ou 7, ontem eu fechei com a Stone também a parceria, vamos visitar 7 das empresas mais emblemáticas do Rio de Janeiro. Nós vamos visitar, eu vou receber vocês na Nasajon, para uma manhã mostrando a empresa, fazendo um tour pela companhia, conversando com os diretores, expondo os nossos modelos de negócios e as nossas estratégias, nossa maneira de agir. Depois nós vamos passar no Aquario. O Aquario é o maior aquário marinho da América Latina e vamos também fazer um tour pelos bastidores, vamos ver como é que a empresa funciona, não só a parte de maquiagem, não só o aquário bonitinho, vamos ver também a parte de trás, como é que funciona a coisa por trás, o escritório. E vamos ter uma apresentação, um contato, uma palestra do Marcelo Spillmann, que é o maior biólogo marinho brasileiro, é autor do livro Peixes do Brasil, que é usado como referência para registro dos peixes no Brasil. Ele vai estar lá e é o fundador, idealizador do Aquario e o atual presidente. O Aquario é um equipamento de visitação pública, mas ele é 100% privado. Tá? Ele vai estar com a gente lá, vai fazer uma palestra, vai responder perguntas, vai ter uma sessão de Q&A, de perguntas e respostas lá. Depois nós vamos passar, provavelmente, na Stone, que é o maior case de sucesso do empreendedorismo brasileiro, uma empresa que em 8 anos virou um unicórnio, mais do que unicórnio, né? Fez um IPO na Bolsa por 8 bilhões de dólares, os caras saíram do 0 para 8 bi em menos de 5 anos. Vai estar lá o André Street, que foi meu sócio também na Braspag. Nós vamos visitar a Stone, aqui do Rio, e vamos conversar com os seus gestores. Depois nós vamos dar uma visita na Limpano. A Limpano é uma das maiores fabricantes de esponjas e materiais de limpeza. E é uma empresa que foi fundada na década de 60, né, já está na segunda geração de gestão, e ela se caracteriza por ter sido, ao longo desse tempo, todos os mais de 50 anos, líder em inovação num dos mercados mais concorridos que tem no Brasil, que é o mercado de varejo de supermercado. Então, nós vamos visitar a fábrica deles aqui no Rio de Janeiro e vamos ter uma conversa também com perguntas e respostas do Alex Burheim, que é o seu managing partner, né, o diretor executivo, o sócio executivo. Depois nós vamos vamos conhecer a Granado. Granado é outro case de sucesso, uma empresa fundada em 1800 e tal, que foi liderada durante 3 gerações pela família Granado e há alguns anos, em 2004 mais ou menos, foi adquirida pela família Freeman, por ser Clícia Freeman, Christopher Freeman, que é o pai dela. Compraram a empresa, compraram a marca e passaram a fazer um desenvolvimento absurdo. Em 2004 começaram a internacionalização e hoje é a Granado, que você certamente conhece, que tem os sabonetes e as velas e os aromas, e hoje já está presente em mais de 10 países. Isso de 2004 para cá. Então, a gente vai conhecer a fábrica da Granado, vai ver como é que funciona a empresa nos bastidores e vai ter um encontro com a Clícia Freeman para mostrar o modelo de negócios, falar um pouco como é que foi essa trajetória da empresa. Depois nós vamos... deixa eu ver se eu tenho aqui anotado.
Nazajon, Aquarrio, Granado. Nós vamos passar na Sabenauto. Sabenauto é uma rede de concessionárias Chevrolet. É um grupo, na verdade, de concessionárias que tem Chevrolet, tem Ford. São 13 concessionárias em 3 estados brasileiros. Só aqui no Rio eles têm 3 concessionárias. Então a gente vai visitar a concessionária. Ainda não sei se é do centro ou da ilha, nós vamos visitar a concessionária, vamos ver os bastidores, vamos ver como é que funciona a administração da oficina, como é que funciona a administração do escritório, quais são as mazelas de uma empresa que é franqueada, porque eles são meio que franqueados, licenciados pela marca, e vamos ter uma palestra com apresentação, com perguntas e respostas do Herzog Benesby, que é o gestor, é o diretor-presidente do Grupo Sabenauto e futuro, se tudo correr bem, presidente da Associação das Concessionárias. Depois nós vamos passar na Cyrela. Cyrela, todo mundo conhece, uma das maiores construtoras do Brasil. Então nós vamos visitar alguns empreendimentos da Cyrela para ver como é que funciona a coisa em campo. E depois nós vamos para o escritório deles na Barra, vamos ter uma conversa com o diretor-presidente no Rio, que é o Michel Gottlieb. Ele vai contar para a gente a trajetória da empresa, como é que eles cresceram tanto, qual é o diferencial deles nos empreendimentos. Vamos falar de modelo de negócios mesmo. Então, Stone, Limpando, Cyrela, Sabenauto, Granado, Aquarrio e Nazajon. É isso aí. Uma imersão de 3 dias, visitando essas empresas. Eu vou tentar fazer em 3, mas acho que eu vou ter que passar para 4. Visitando essas empresas, conhecendo os seus fundadores, falando com seus executivos, trocando ideias e, ao mesmo tempo, a gente vai almoçar junto, vai ter, enfim, momentos de interação comigo e os outros 10 empreendedores. Esse processo, essa imersão, estou chamando de Corporate School Rio. Então, só tem 10 vagas e eu estou com as pré-inscrições abertas. Na verdade, eu tenho que ver como é que eu vou formatar isso. Eu já fechei o acordo de visitação com essas empresas. Então, essas empresas são empresas que já estão confirmadas, né? Mas eu ainda vou fechar quando. A gente vai ter uma van à nossa disposição, então a gente vai se encontrar provavelmente na Nazajon no primeiro dia, e aí vamos ter uma van à nossa disposição, e a gente vai então visitar as empresas, fazer as visitações, almoçamos juntos, voltamos para outra empresa e tal, e ficamos aqui. Dependendo das pessoas que se inscreverem, se tiver muita gente de fora, eu devo incluir também a parte de hospedagem, mas a parte noturna não está incluída, é cada um por si. Então, se você tiver interesse em conhecer, entra no meu site, claudionazajon.com.br. O primeiro bloquinho da direita é a Corporate School Rio. Aí tem lá, você vai cair num formulário com as perguntinhas, que é usado como pré-inscrição. Você deixa teu e-mail lá, eu vou te chamar assim que eu tiver. Isso vai acontecer na primeira semana de dezembro, de 9 a 11 de dezembro, ou de 9 a 12, se eu não conseguir fechar em 3 dias. Então são 3 dias de imersão total, conhecendo 7 das empresas mais emblemáticas, mais icônicas do Rio de Janeiro, conversando com seus fundadores, conhecendo os bastidores, entendendo como é que são seus modelos de negócio e nos intervalos batendo papo comigo sobre estratégias de negócio. Se você tiver interesse, entra lá, claudionazajon.com.br, entra na Corporate School Rio, que é o primeiro bloquinho da direita, ou se estiver no celular, o primeiro bloquinho de baixo, depois das publicações, e preenche lá, tem 2 perguntas, você deixa teu e-mail e eu vou te chamar quando abrirem as inscrições, o que deve ocorrer já na semana que vem. Ok? Muito bem. Então, são 3 avisos para quem chegou tarde. A gente tem a Corporate School, que é isso tudo que eu falei agora, que a gente vai visitar as empresas. A gente tem o Fundo de Investimento em Negócios, que se você quiser apoio para fazer o teu negócio passar para o próximo nível, já estão abertas as inscrições. E estou abrindo também inscrições para o Empresa Vendável 2019, a última edição de 2019 do Empresa Vendável, que é um curso online, gratuito, é uma semana de curso mostrando como você pode transformar a tua empresa num negócio mais rentável, mais escalável e mais autogerenciável. Então, as inscrições estão lá também no meu site. Entra lá, claudionazajon.com.br, está tudo lá na lateral, né? Se você estiver no desktop ou embaixo, depois das publicações,
tem uns bannerzinhos com os links para você se inscrever. Se inscreve lá, você passa a receber os alertas, passa a receber as informações. Muito bem. Então vamos lá. Perguntas. Essa é uma boa hora para você fazer pergunta, falar de desafios. Eu estou começando a fazer uma série de entrevistas, de mentoria ao vivo, gratuita. Então, se você tiver interesse, se você tiver um negócio, tiver interesse de participar destas conversas, manda um e-mail para mim, claudio@nasajon.com.br, ou então põe aqui no chat, eu já anoto. Se você quiser ser entrevistado, eu vou te entrevistar, vou setar um papo como esse aqui, online mesmo, e a gente vai bater papo durante 40 minutos, 1 hora, para a gente explorar um pouco os desafios que você está passando para a tua empresa. Vai ser um papo mentoria. Então, vou te fazer perguntas, você vai responder, vamos falar da tua empresa, dos teus desafios, dos teus problemas, e eu vou te dar as minhas recomendações. A vantagem é que você não paga nada e me tem durante 40, 50 minutos, talvez 1 hora. E a desvantagem, digamos assim, é que você está compartilhando esse conhecimento com o mundo, né? Que não é desvantagem, porque muito pelo contrário, você vai estar abrindo a tua empresa, uma maneira de você até promover o teu negócio para terceiro. Então, se você quiser, Ronald, maravilha, Ronald, me passa teu e-mail no inbox ou aí no chat, bota um chat privativo, me passa o teu e-mail, por favor, eu faço contato contigo. Ronald. Quer participar da entrevista mentoria. Maravilha. Beleza. Anotado aqui. Ok. André, mesma coisa. Me passa no inbox o teu e-mail e eu faço contato logo depois. Davi, vamos lá. André. Show. Edson. Uhum. Beleza, já tenho 3 entrevistas para mostrar aqui na mentoria ao vivo. Show de bola, hein? Vamos lá, Carlos. Você sempre foi assim produtivo em ideias e em ações ou construiu isso? Cara, boa pergunta. Mas olha só, também não sou esse super-herói que parece não, tá? Eu também tenho meus podrinhos aqui. O meu sócio, por exemplo, porque assim, eu sempre fui workaholic, eu sou compulsivo com comida, sou compulsivo com trabalho. Agora, quase aos 60, já estou começando a perceber e tentar controlar isso. Mas na época, digamos assim, dos 25 aos 45, 50 anos, eu sempre fui workaholic. Então, é o tipo do cara que eu saía de casa às 6 da manhã, chegava às vezes meia-noite, sábado, domingo, feriado, não tinha parada, né? E o que acontece é que eu trabalhei muito, sempre fiz muita coisa, mas produzia pouco no sentido de avanço, né? Meu sócio fala assim, que ele ficava com cabeção, porque ele me via trabalhando, sei lá, 10, 15, 20 horas por dia, mas em termos de resultados, eu fazia, cara, outro dia eu estava limpando o meu escritório no centro, e eu encontrei um monte de apostilas que eu fiz, de cursos, tipo esse curso que eu estou fazendo aqui, né, a Corporate School, vamos visitar empresas e tal, eu planejava, aí fazia apostilas e criava livros que eu não publiquei, eu tenho 3 livros, eu publiquei 6 livros até agora, tá? Eu tenho outros 3 escritos que estão prontos, cheguei a fazer a prova de prelo e não publiquei. Então, assim, eu fiz muita coisa que eu não avancei, projetos que eu não botei pro ar. Então, assim, você me pergunta se eu fui sempre produtivo, eu sempre fui muito trabalhador, sempre fui muito ativo. Eu tenho a impressão até que se fosse hoje eu teria sido diagnosticado com TDAH ou alguma dessas síndromes de hiperatividade, né? Mas não necessariamente isso é produtivo. Hoje eu estou começando a controlar isso, já aprendi, na verdade, uns 10 anos para cá, eu comecei por conta justamente de investimentos, etc. e tal.
Mas uma coisa que sempre pautou as minhas ações, Carlos, e que isso não mudou e espero que não mude, é que eu sempre fui fã de experimentos, sempre. Eu não tenho medo de errar, eu não tenho medo de admitir falhas, inclusive, e porque ao longo do tempo eu falhei muito, esse negócio de investimento em empresa. Esse negócio de investimento em empresa, a primeira empresa que eu fiz deu certo, foi uma empresa de animação de festas, hoje teria sido uma empresa de DJ, né? Na época era animador de festa, então eu ia lá, montei toda uma equipe, montei equipamentos, depois eu montei a Nasajon, que foi outro sucesso, estamos com 37 anos aí funcionando, então somos a 6ª maior empresa de software de gestão contábil do Brasil, 256 funcionários, então deu um sucesso. Depois eu montei outras 2 empresas que também estão aí até agora. Depois eu comecei a investir em empresas que eu não era gestor, mas dava mentoria. E aí apostei na Braspag. Braspag, em 4 anos, se tornou a maior empresa de pagamentos eletrônicos da América Latina. Ainda é. Né? Então, foi vendida em 2008, vendemos para a Cielo, vendemos para o Banco Santos, e depois ela foi vendida para a Cielo. A gente botou 250 mil reais na empresa, vendemos por 25 milhões, para você ter ideia. Então, assim, aí eu falei, cara, eu sou o Superman, né? Eu sou o homem dos investimentos, agora ninguém me segura. E aí, depois da Braspag, fez mais 2 investimentos bons. Investi na OmniPay, investimos no site blindado, investimos na Moib. E aí, cara, eu tava assim, eu me achava o cara do investimento, não tinha para ninguém. E aí você relaxa, porque quando você se sente super-herói, quando você sabe que domina, é como quando eu ia fazer as palestras, você não se prepara. Então, eu comecei, antigamente, quando eu dava palestras, eu ficava a semana inteira treinando para palestra. Minha mulher sabia minha palestra de cor, de tanto que eu treinava em casa. Eu brincava com ela que se algum dia eu ficasse doente e não pudesse ir, ela podia ir no meu lugar. E aí eu dava belíssimas palestras. Mas com o tempo, aquilo foi entrando no sangue, né? Então, eu passei a não me preparar tanto. Eu me preparava meio que de véspera. Até que uma vez aconteceu um problema e eu esbarrei e aí falei, cara, opa, eu tenho que me preparar para as palestras melhor. E a mesma coisa com as empresas. Tanto sucesso, Braspag, OmniPay, de repente eu comecei a botar dinheiro em empresas que não deram certo. Quando a gente fala não dá certo nesse mundo de investimento, Carlos, a gente põe 100 e tira 90, né? Ou tira 110. Isso não dá certo. Isso é ficar no 0 a 0, mais ou menos, para o investidor não dá certo. O que dá certo para o investidor é quando a gente põe 100 e tira no mínimo 1.000. É 10 vezes o investimento. E eu botei dinheiro numa empresa, botei 70 e recuperei 65. Aí já falei, então o que está acontecendo? Aí peguei uma outra empresa, botamos 400 e perdemos tudo, 0. Voltou 0. Erramos em tudo. Aí comecei a errar mais um par de vezes, até que eu disse, opa, peraí, então eu não sou tão inquebrável, eu não sou tão super-herói. E aí amadureci. Isso tem uns 7 anos, mais ou menos. Então, aí comecei a amadurecer. Então, hoje eu estou muito mais maduro no investimento, estou passando por muito mais fases, tanto que esse fundo de investimento em negócio que a gente montou, hoje, ele tinha 2 etapas, agora tem 3. A última edição, para você ter ideia, a gente fez um workshop de planejamento de negócios de dia inteiro, que já foi um avanço com relação ao anterior, que era só uma avaliação da empresa. E aí descobri, de 10 empresas que participaram, pescamos 6 para negociar investimento, uma não rolou, tem 5 que estão ainda no pipeline. E aí já descobrimos que melhor do que um dia é fazer uma imersão de 3 e trazer mais gente para esse meio-dia. Então já dividimos o processo, a próxima edição já tem uma função, uma etapa intermediária, que é uma espécie de mini workshop. Vai ser uma palestra de 3 horas, falando sobre planejamento estratégico, onde eu pretendo trazer maior quantidade de pessoas, conhecer maior quantidade de pessoas, para aí sim filtrar quem vai para o workshop. Então, a gente vai aprimorando o processo. Então, respondendo a tua pergunta, eu sempre fui produtivo em ideias,
sempre fiz muito experimento e continuo fazendo, acho que essa é a essência do sucesso, você está o tempo todo experimentando coisas, mas ao longo do tempo eu fui desenvolvendo também uma disciplina, um método, digamos assim, para não pisar tanto nos buracos. Método esse que eu mostro no curso Empresa Vendável, que eu mostro nos meus workshops de planejamento estratégico e mentoria, que eu mostro, por exemplo, essa Corporate School, vai ser 3 dias conversando sobre isso, entendeu? Com quem participar. Muito bem. Ronald, temos por coincidência como atividade inicial animação de festas. Tive uma equipe de som nos anos 80. É isso aí. É isso, é o que dava, né? E a gente se divertia. Quando eu comecei com isso, eu tinha 17, 18 anos. Então, eu ia nas festas, comia de graça, conhecia garotas de graça e ainda ganhava dinheiro. E eu tenho... E assim, já naquela época eu aprendi a delegar, né? Eu sou engenheiro por formação. Então, eu tinha feito um pianinho de luz. Hoje é tudo eletrônico, mas na época eu tinha feito um pianinho de luz que a gente ficava teclando no planinho para ficar acendendo as luzes lá no coisa. E a gente percebeu que a garotada, a gente ia, né, animar a festa da garotada, a garotada adorava ficar ali no pianinho de luz. Então a gente passou a fazer concursos, né, para quem ganhava a oportunidade de ficar ali 10 minutos, 15 minutos no pianinho de luz, né, pilotando aquele piano. Conclusão, a gente praticamente não trabalhava, né? Na época não tinha playlists em PDF, né, em MP3, a gente levava discos mesmo montados, mas já tinha discos de playlists, então a gente, 3 por 4, éramos 2 sócios, eu e mais um, então a gente revezava ali, deixava o pessoal trabalhando por nós. Muito bem. Mais perguntas aí, galera? Se não tiver, vou fechar por hoje. Nos vemos na próxima quarta-feira. Se inscreve lá no meu site, claudionazajon.com.br. Tem 3 banners interessantes. Tem o Empresa Vendável, que é um curso 100% online, 100% gratuito. Deve começar agora, ainda em novembro. Tem o Fundo de Investimento em Negócios, que só vale para quem já tem negócios funcionando e quer crescer com a minha ajuda. Aí a gente investe em troca de uma participação para fazer a tua empresa ir para o próximo nível. E tem o Corporate School que eu vou fazer agora de 9 a 11 de dezembro. Vamos visitar 7 das empresas mais icônicas, mais memoráveis, mais interessantes do Rio de Janeiro. Não só a visita à empresa e aos bastidores, como também a conversa com seus fundadores. Então vamos visitar a Nazajon Sistemas, claro, a Stone, o Aqua Rio, a Sabenalto, a Granado e a Limpano. Acho que não faltou nenhum. Então é isso. Inscrevam-se lá e a gente se vê na próxima quarta-feira. Também tem um grupo de WhatsApp e um grupo de Telegram rodando lá. Os links estão no site. Entra lá no meu site e se inscreve. Obrigado pela participação e até a próxima.